Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o declínio da atual civilização. Para tanto, nós vamos promover a leitura seguida de comentários do artigo do professor Jorge Boaventura, intitulado O Evidente e Irreversível Declínio da Atual Civilização. Algumas de suas causas profundas, deliberadas e sistematicamente ocultadas do conhecimento geral. O professor Jorge Boaventura era católico e foi conselheiro da Escola Superior de Guerra. Era um grande intelectual. Pessoalmente, eu gosto muito da linha de raciocínio dele. Não concordo, evidentemente, com muitas das posições que ele tem, sobretudo dentro de uma defesa intransigente da presença católica no mundo, não é? E escolhi este texto hoje exatamente por ser um texto que, em grande medida, eu discordo dele, né? E quero ir trazendo as pontuações. O autor, o professor Jorge Boaventura, ele vai discutir os problemas da objetividade e da subjetividade dos valores morais no contexto da civilização ocidental. Sobretudo, quando esses valores são relativos à forma política principal que hoje vigora no Ocidente, que é a democracia representativa de fundo liberal, né? E ele procura demonstrar que o liberalismo, tomado como forma geral da cultura, é insuficiente para ensejar a formulação e a vivência de valores indispensáveis a uma democracia verdadeira. Eu concordo com isso. Por quê? Porque o liberalismo e o neoliberalismo hoje, né, é o termo mais recente, ele não tem nenhum valor axiológico, nenhum valor transcendental, né? O valor dele reside no dinheiro, reside no comércio. E, evidentemente, se você pensar, né, se a gente considerar que esse fundo é que norteia a vida política, a vida social, a vida familiar, não é? A vida financeira, e tomou conta, inclusivamente, de muitos segmentos religiosos, nós temos um problema. Porque é a matéria mandando em tudo. Agora, no que eu discordo dele? Então, eu concordo que essa democracia representativa de fundo liberal, primeiro que ela é uma farsa, né? Ela é focada eminentemente no mundo das finanças. Agora, ele atribui a origem disso a um pensamento meramente pagão, historicamente. Então ele vai fazer um recuo histórico muito grande, né, para chegar até onde vem a brotação da democracia liberal, né? E evidentemente que, ao fazer esse recuo histórico, considerando que ele é católico, ele o faz, evidentemente, sobre o viés e a perspectiva católica, considerando a instituição católica como superior a todas as outras religiões do mundo, a todas as outras culturas do mundo. Isso é um pensamento eurocêntrico, né? E é um pensamento de estigma em relação a outros povos e outras culturas. Discordo completamente desse campo de visão dele, embora reconheça
as grandes contribuições do cristianismo, não da Igreja Católica isoladamente, porque há várias... o cristianismo ele tem um arco de leituras, né? Ele é muito mais amplo do que a Igreja Católica em si, tá claro? Como ele é católico apostólico romano, então há que ter um recorte e entender o autor, né? Então, na verdade, eu já falei isso por algumas vezes e repito, a gente, quando lê um autor, a gente não lê o autor para concordar ou discordar automaticamente dele. Isso é a forma mais eficiente de não entender rigorosamente nada do que o autor está querendo dizer. Sobretudo quando é um indivíduo complexo, denso, profundo, como é o professor Jorge Boaventura. Esse homem é um intelectual. Ele está falecido, já faleceu. Um erudito, né? Mas o fato dele ser um intelectual e um erudito não significa que ele domine 100% da verdade. Claro, porque todos nós sempre vamos avaliar o mundo sob a nossa perspectiva, o nosso alcance, o nosso nível de consciência, o nosso nível de entendimento das coisas, né? Então, dentro daquele nível, evidentemente, ele se torna um referencial para outros indivíduos. Então, ele é católico e é militarista, por exemplo, né? O militarismo é um problema dentro da política que eu venho combatendo enormemente. Ele era a favor. E isso não faz com que eu deixe de estudar os textos do Jorge Boaventura, né? Então, nós estudamos os autores para compreender a visão de mundo deles. E, a partir disso, a gente pode colocar a nossa contrapartida de visão, desde que a gente realmente tenha entendido o que ele está falando. Bom, então ele vai colocar que a primeira coisa que ele esclarece é que existe uma relação existente entre uma civilização e uma cultura, né? Uma civilização surge de uma dada cultura. Então, quando ele usa a expressão civilização atual, ele está se referindo àquela a que a gente pertence e que atualmente originou-se da tradição judaica cristã, basicamente representada pelas Sagradas Escrituras. Aqui eu já tenho um ponto de discordância dele. Evidentemente que o Ocidente ele não é herdeiro do judaísmo e do cristianismo. O Ocidente, antes de tudo e sobretudo, ele é pagão, né? O judaísmo nunca fez parte da estrutura da mentalidade ocidental. Nunca. Por herança cristã, há alguma conexão aqui em relação ao Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não entra no Novo Testamento, não é? Então, agora, por hábito, nós temos, digamos, o consenso já formalizado de que a gente é uma civilização judaica cristã. Aqui eu concordo mais com a ideia do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa fala que o Ocidente é tributário de 3 grandes linhas. Grécia, por origem histórica, né? Roma e cristandade. Isso é algo muito mais lógico. A gente não tem nenhuma relação com o judaísmo. Nenhuma. É a mesma coisa de dizer que o Ocidente tem relação com o mundo muçulmano. Não tem. Embora os muçulmanos tenham ficado na Península Ibérica, por exemplo, por 700 anos. Ali, claro, entranhou-se um modo de viver. Mas, de fato, o modo de viver do Ocidente, do europeu,
e aqui num sentido que foi transposto para as Américas, o modelo de instituição e o modelo de mundo, né, o modelo de visão que foi transposto, ele foi transposto da Europa. Ele não foi transposto da África, ele não foi transposto da Ásia. Hoje existe um negacionismo horroroso em relação a dados que são mais do que concretos. Isso para defender ideologias que não fazem o menor sentido, né? Bem, então aqui, o que o professor Jorge, voltando aqui, o que ele coloca? Que essa civilização é tributária do povo do livro, ou seja, do judaísmo e do cristianismo, né? Então, ambos foram inspirados por um ser essencial e imanente, externo ao universo físico. Isso aqui é verdade. Só que quando nós vamos ver como os judeus interpretam Yahvé e como os cristãos interpretam Deus, as diferenças são abissais. Abissais, né? Isso sem considerar o código de conduta e o código moral dentro do judaísmo, que inclusive prevê ou prescreve a ideia do goim, daquele que não é judeu. Aquele que não é judeu, ele é um proscrito. O cristianismo não tem isso. Então, de fato, é preciso ter muito cuidado quando se afirma esse tipo de coisa. Não concordo absolutamente com essa afirmação dele, né? Mas é uma afirmação muito recorrente e que muita gente tem utilizado. Nós temos uma distinção, o cristianismo tem uma distinção tremenda com o judaísmo. Tremenda. Distinções inconciliáveis na maior parte dos casos. Então, essa única, o fato de que ambos estão inspirados por um Deus supremo, não quer dizer rigorosamente nada. Os muçulmanos também estão inspirados por um Deus supremo. E nós também temos diferenças com o mundo muçulmano que são, assim, imensas, né? E aí, bom, ele parte desse pensamento. É a consideração preliminar dele, né? Então ele fala que o formato civilizacional que a gente tem é originário disso. Você vê que ele passa batido por cima da Europa como um todo, que sempre foi pagã, né? E então ele é como se ele passasse um rodo e o mundo ocidental viesse a existir a partir do ano 2000, né? Antes de 2000, do ano zero, depois do ano zero de Cristo, desculpe. Então o Ocidente teria 2000 anos só, 2000 e poucos anos. Ele relembra que num dado formato civilizacional, esse formato pode ser transposto de uma cultura para outra. E, portanto, ele passa a ser superposto. E ele admite que é difícil de transformar uma cultura em outra cultura. É diferente, é muito difícil você transformar o cristianismo em judaísmo. Então, o que você pode inserir dentro de uma cultura para outra? Esse é o ponto, né? Então, o que caracteriza uma civilização são circunstâncias muito concretas, né? Essas circunstâncias integram, elas normatizam as relações vivenciais, interpessoais, intergrupais, as atitudes, as instituições. Então, isso é possível de você colocar. Quando, por exemplo, vamos pegar os portugueses ou os espanhóis vêm, né, e trazem com eles circunstâncias civilizacionais concretas, você tem uma política, você tem um sistema jurídico, né, você tem um sistema nobiliárquico, enfim, tudo aquilo que você pode tornar, materializar dentro de um contexto pessoal
e dentro de um contexto interpessoal, onde aquilo se torna uma relação de vivência, porque para você viver em comunidade, quando você vive no meio da floresta, você não precisa, digamos, dessas estruturas formais. Você não tem governador, você não tem nada. Agora, a partir do momento que você cria um modo de vida citadino, né, onde já tem a ideia de um rei consolidado, onde já tem a ideia de um Estado consolidado, digamos assim, de uma nação, então isso é um formato civilizacional. Tá? Então esse formato civilizacional, você de fato migra ele. Você pode migrar e você pode impô-lo a uma outra cultura. Tá? Veja, por exemplo, que os jesuítas, que foram os grandes evangelizadores, educadores e disciplinadores, os jesuítas impuseram, né, um tipo de civilização aos gentios ou aos nativos, tá claro? Que eles não tinham. Então é muito difícil você transformar uma cultura, mas você pode impor esses modelos civilizacionais. E a partir deste momento, talvez com o passar do tempo, né, aqueles indivíduos pertencentes àquela cultura, eles vão, digamos, adquirindo a mentalidade civilizacional de uma cultura que, num primeiro momento, não é dele. Né? Então, a cultura é algo mais abstrato, é profundo. Né? A cultura tem sempre um referencial simbólico e ela tem uma origem metafísica. Ela tem um mitologema próprio. Tá? Agora, a civilização, portanto, a partir do alicerce cultural, você vai constituindo uma civilização. Não é a civilização que constrói uma cultura. Tá? É a cultura que constrói uma civilização. Então, o que ele começa dizendo? Veja bem. A civilização, né, atual, ela é originária de uma tradição judaica cristã. Tá claro? Então, essa é a premissa. Né? Evidentemente que o fato do cristianismo ter sido levado em vários lugares do mundo, o mérito, aqui é preciso dizer, o mérito não foi da Igreja Romana. O mérito não foi da Igreja Católica. E tampouco foi da Igreja Ortodoxa. Tá claro? O sentido de missionação, ou a grande expansão do cristianismo pelo mundo, ela não se dá na Idade Média. Ela dá-se no Renascimento, com os descobrimentos. Aí sim, o cristianismo vai para a África, vai para a Ásia, vai para a Oceania, vai para o Japão. E os jesuítas também, quando vão fazer esse projeto, essa evangelização, é preciso não perder de perspectiva que os jesuítas têm um projeto próprio, projeto político de poder. Né? Assunto sobre o qual é praticamente proibido de falar. E esse projeto corria à margem da coroa portuguesa, à revelia da coroa portuguesa. E, em grande medida, com toda certeza, a coroa não sabia dele. Né? Tanto é que uma das alegações do Marquês de Pombal, quando ele expulsa os jesuítas de Portugal, não estou concordando com a forma como foi a expulsão e os horrores perpetrados pelo Marquês de Pombal. Né? Mas uma das alegações era conspiração contra o Estado. E ele estava correto. Estava correto, porque eles conspiravam mesmo. Né? O projeto das missões, até hoje, é um grande problema. Quando a gente fala no grande processo de mineração do Brasil, por exemplo, né, no grande fluxo de escravos, os jesuítas eram
grandes mineradores e grandes escravocratas, curiosamente, mesmo sendo proibido pela Igreja Católica. Então veja que a circunstância nem sempre, e a culpa recaía sobre a Igreja Católica, sobre a coroa portuguesa. Né? Bem, então aquela evangelização, evidentemente, que ela não foi feita não foi feita sem problemas, evidentemente, sem traumas, né? E, claro, que todo o processo de submissão cultural ou civilizacional, ele é um processo causticante, né? Evidentemente. Mas isso é histórico. Desde que o mundo é mundo, uma cultura faz isso com outra. Isso não é uma postura exclusivista somente do branco. Tá? Bem, então, o professor Jorge Boaventura, ele mantém uma ideia de que você tem uma manipulação das massas contra a Igreja Católica. Eu não discordo dele em relação a isso. Bem, agora o professor Jorge Boaventura vai chamar a atenção para o subtítulo do ensaio, né? Que consiste no seguinte: algumas de suas causas profundas, deliberadas e sistematicamente ocultadas do conhecimento geral. Então ele fala do declínio da civilização, né, e como subtítulo as causas desse declínio. E aí ele fala que a causa desse declínio, entre outras coisas, há uma visão distorcida sobre essa causa, e essa visão tem sido manipulada, né? Sobretudo manipulada e imposta às massas. Ele está correto, mas é também preciso entender uma perspectiva aqui, né? Ele começa dizendo que a razão desse ocultamento, a gente vive numa avalanche de afirmação acerca das garantias da liberdade de opinião e de expressão, que são asseguradas no mundo pelo chamado Estado de Direito, né? Que é isso que configura como máxima dentro das constituições. O indivíduo pode falar o que ele quiser, né? E, evidentemente, dentro dessa garantia constitucional de liberdade, de afirmação, o sujeito pode mentir. Ele está certo. Ele pode mentir, ele pode manipular, ele pode falsear. E a Constituição garante. Então veja que isso é uma garantia louca. Quer dizer, você garante o direito do indivíduo de manipular e de mentir? Não poderia, né? Ou seria preciso definir esse contorno, o que é uma liberdade de expressão. Qual é o limite dela? Não pode ter limite. Claro que ele tem que ter limite. Mas é evidente que ele tem que ter limite. Uma vez que o limite não é regulado pela consciência, porque veja, o indivíduo que tem consciência plena, aqui eu estou dizendo num sentido evoluído, ele não faz determinadas coisas. Ele sequer fala determinadas coisas. Porque ele tem uma justiça biológica, ele tem um senso moral que o impede de avançar. Quem não tem senso moral nenhum faz qualquer coisa, né? Então, o mundo impõe um ritmo frenético e hoje isso com as mídias sociais ficou extremamente problemático, porque essas empresas defendem, elas lucram imensamente com
as inúmeras besteiras que as pessoas colocam. Então, as pessoas colocam o que elas querem dentro das mídias sociais, não se importando com a repercussão, com o tipo de exemplo, com os modelos que elas estão construindo, né, ali dentro. Não existe hoje nenhuma preocupação, praticamente zero de preocupação, com a ideia de que o indivíduo tem que ser exemplo de moral, de boa conduta. E quando ele acha que ele tem que ser exemplo de moral e de boa conduta, ele fica passando carraspana, né? Falando de falsos moralismos nas mídias sociais. O que você vê claramente que há uma dissonância entre o discurso e a prática do sujeito. O que nós temos hoje é um consumismo, é um produto de uma propaganda. Você pode falar o que quiser, né? Isso é um produto de uma propaganda desencadeadora de um comunismo insensato, prejudicial, desnecessário, né? Porque se o indivíduo não falar o que ele quiser, se ele não agredir quem ele quiser, se ele não fizer o que ele quiser, o Estado está cerceando o direito dele. Mas o Estado tem o direito de cercear, sim, desde que o indivíduo não comece a prejudicar a coletividade. Veja, na chamada Deep Web, não só, você encontra sites que ensinam como matar pessoas, como roubar, como furtar, como explodir. E como é que fica? Né? Bem, então de fato, nós vivemos um mundo em que é proibido haver limites, é proibido haver fronteiras. Isso é um novo tipo de mistificação simbólica. A mistificação de que a sensação, o predomínio do mundo das sensações, né, do mundo do consumo, tem que equivaler, ele tem um sentido supremacista. Tá claro? Então, o homem, ele tem sido levado a estimular a alma que o Platão chamava de alma concupiscente, que é uma alma de desejo, né? Ele tem sido vítima de um estímulo para incitar uma capacidade de desejar infinita. Você termina um desejo, você quer realizar outro desejo. Você terminou de comprar um sapato, aquele sapato já não te serve mais, você quer outro sapato. Aí você quer outro sapato. Você terminou de comprar um celular, aquele celular não está bom. Você terminou de comprar um carro, aquele carro não está bom. E assim vai, nesta doença. É uma sociedade doente sob infinitos aspectos. A quantidade de coisas que as pessoas compram e deixam perder, por exemplo, porque tem acesso, facilidade, né? A quantidade de lixo que elas produzem. Você vê o que a pessoa consome dentro da casa pelo lixo dela. O tipo do lixo, a qualidade do lixo, né? Então, você tem uma série de argumentos para defender essa capacidade de consumo, de desejo infinito. Tá? Agora, só que existe uma dualidade aqui, um antagonismo, né? Enquanto o homem tem uma capacidade de desejo infinito, se ele estimular isso, ele fica enlouquecido pelo desejo, né? Ele tem uma capacidade restrita de possuir, inegavelmente, que ele pode desejar. Se ele não tiver condição financeira, ele não pode possuir o bem. Então, isso resulta numa realidade inamovível. Isso é para falar somente numa ideia de consumismo. Uma vez que o indivíduo deseja uma coisa desenfreadamente e ele não pode ter porque ele não tem dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer dívida? Ele vai roubar? Ele vai trapacear? Aí ele vai começar a criar outros mecanismos para satisfazer o desejo dele. Isso resulta que, em termos coletivos, é um problema de fundo grave, né? Então não é muito difícil compreender que a gente tem
uma quantidade espantosa de estímulos de comunicação difundidos pela mídia, impressa, eletrônica, televisiva, né? Que dificulta cada vez mais o uso da razão, o uso de uma capacidade do exercício de uma apreensão analítica e racionalizada, o uso de civilidade, né? O uso de certos valores, né? A implementação, a vivência de certos valores, porque você tem em confronto com aquilo que é real uma dimensão estratégica de propaganda, né, com técnicas extremamente refinadas e sofisticadas, a nível subliminar, de controle da mente. Evidentemente que controle para uma mente fraca. Tá? É preciso entender aqui o seguinte: a capacidade de consumo é porque o indivíduo permite que ele se torne um veículo de consumo desenfreado. As indústrias fazem o papel delas? Fazem, mas o ser humano também faz. Porque quando ele quer parar de consumir, ele para. Quando ele quer mudar a vida dele, ele muda. Tá bem? Então isso aqui é uma via de mão dupla. É preciso não colocar o peso somente em cima do sistema neoliberal ou do sistema capitalista. As pessoas também abriram mão das suas responsabilidades. Né? E aí ele vai citar, dito isso, ele vai citar alguns exemplos de manipulação das informações. Um deles é sobre a Idade Média, com a qual é verdade. Né? Você tem... por que a Idade Média tornou-se, digamos, um alvo fácil de muitos indivíduos, historiadores inclusive? Porque a Idade Média ela trabalhava com um arcabouço mental, com um tipo de visão de mundo, conforme eu falei no programa do Culturas, se não me falha a memória, com um tipo de estrutura mental em que só é possível a partir da perspectiva de uma civilização tradicional, de uma cultura tradicional, em que você tem, de fato, um outro mundo. Então, o mundo que nós vivemos hoje e o mundo que a gente viveu até a Idade Média, eles são mundos completamente distintos. E aqui é preciso entender o que significa tradição, num sentido pleno do termo, hein? Pleno, um sentido profundo, não como aquilo que genericamente, da forma mais tosca possível, se nos vendem a tradição como sendo algo estático e algo imposto. Não tem nada que ver alhos com bugalhos. Né? Então a ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas é uma grosseria, é uma simplificação grosseira, é uma falsificação. Agora, o que eu discordo dele? Ele defende que a Idade Média foi uma idade de muita luminosidade e que a Idade Média é um contraponto, né, à idade que a antecedeu. Então, o que existia antes do medievo? O paganismo. À medida que o Império Romano foi sendo demolido, né, foi havendo o esboroamento do Império Romano, o apodrecimento das suas raízes, evidentemente que o Império ia até a Ásia, não é? Até a África. Esses espaços vazios foram ocupados. Porque em política você não tem espaço vazio, né? Então ele faz esse contraposto porque a Idade Média é uma idade, digamos, privilegiada pela visão do cristianismo, e o paganismo é sempre algo terrível. Né? Vamos lembrar que o budismo, sob a perspectiva do cristianismo, é pagão. Os gentios, indígenas, todos os povos do mundo são pagãos. Os gregos eram pagãos. O Egito era pagão. Né?
e nós vamos dizer que essas culturas não nos forneceram, o Japão é pagão, a China é pagã, nós vamos dizer que essas culturas não nos forneceram maravilhas infindas de civilização e de refinamento, a Pérsia, por exemplo. Então, isso é o problema da visão católica. Né? Tudo que não é católico, e é o problema do muçulmano também, e é o problema do judeu. Né? As religiões, elas têm por, digamos, característica, requisitarem para si uma universalidade. Ou seja, fora delas não há nada que seja bom. Né? E é preciso entender por que elas fazem esse requisito. Agora, dizer que a Europa medieval foi uma Europa avançada porque era dominada pela mentalidade cristã, bem, isso aqui também é um reducionismo gravíssimo do professor Jorge Boaventura, né? E é uma inverdade absoluta. Né? Porque aqui é preciso entender o que era o paganismo. O paganismo não é uma religião sem Deus, não é um modo de vida sem Deus, não é um modo de vida sem transcendência, muito pelo contrário. Ele não tem um Deus revelado, mas ele tem deuses, ele tem código ético, ele tem código moral. E antes do Império, o Império Romano, embora tenha alcançado extensões territoriais, geográficas muito intensas, o Império Romano permitiu o convívio de tribos. A Europa era tribal, a África é tribal, a Ásia era tribal, a Índia era tribal, as Américas eram tribais. Viver em tribos, não existiam estados. Era o comum, e ainda é até hoje. A gente não consegue entender o mundo muçulmano sem a estrutura tribal deles. Eles mantêm isso, convivendo dentro de algo que, teoricamente, a gente vai chamar de um estado ali qualquer, cujos contornos são meio difusos para quem é de fora. Né? Bem, então, agora, há um dado aqui, quando o Império Romano, portanto, entrou no estado de putrefação, muitas tribos germânicas, oriundas do norte europeu, se dirigem para o sul. Claro. Né? Do Oriente Médio também. A gente tem, portanto, uma confluência, né, de outros povos para ocupar aquele espaço que foi deixado pelo Império Romano. Né? E, ao mesmo tempo, você tem o cristianismo ali dentro, que, longe de deformar as virtudes dos guerreiros germânicos, colocaram aquelas virtudes a serviço de uma ética cristã. Ora, enquanto o Império Romano se deslocava, eram legiões imensas, todo deslocamento de legião, você precisa de comida, você precisa de abastecimento, você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de roupa, você precisa de ferreiros, tem uma série de coisas. Tá claro? Esses abastecimentos não eram feitos pelo Império, pelo deslocamento militar. Então, sempre existiu uma classe de comerciantes que exerciam uma atividade econômica, que iam suprindo as necessidades desses deslocamentos. Uma vez que Roma declina, evidentemente, esses comerciantes ficam sem serviço, digamos assim. E eles lucravam muito com o deslocamento do Império Romano. Né? Agora, o que já existe naquela altura? A igreja condenava o lucro. E o Jorge Boaventura, aqui nesse texto, ele também condena o lucro. Ora, se a gente parar para considerar que naquela altura
você levar comércio e manter um comércio num esquema tribal, os riscos que você corria eram muito grandes. Eram imensamente maiores do que o que a gente tem hoje, em que o indivíduo tem um produto, ele vai vender aquele produto com uma relativa segurança, porque ele consegue entregar o produto. Então isso aqui é um ponto crucial para o entendimento do lucro, né? E do lucro que, sob a perspectiva católica, talvez seja um lucro excessivo ou abusivo. O fato é o seguinte, você tem um comércio que objetiva o lucro. A igreja era contra o comércio que objetivava tão somente o lucro. Mas o comércio objetiva o lucro. Quando você está comprando o produto de um lugar, pagando, arcando com os deslocamentos dificílimos, que eram deslocamentos de navio, não tinha frota de navio, não tinha avião, ou era burro, ou é cavalo, ou é a pé. Então você traz aquilo de um lugar e leva para outro lugar. Né? Então era extremamente arriscado fazer comércio. Bem, com a queda do Império Romano, então, nós temos aqui algumas coisas. As estradas passam a ficar inseguras, você tem esses comerciantes que praticavam comércio ficam numa situação delicada. Ao mesmo tempo, em torno das residências dos antigos guerreiros germânicos convertidos ao cristianismo, como eram guerreiros, aqueles e eram chamados de burgos, né? Aqui você tem uma concentração de pessoas e aquelas localidades vão passando a ser localidades, digamos, mais seguras, né? Então, segurança essa assegurada pelos residentes dos burgos. Então você começa a criar um sistema de vassalagem, né? Você tem o senhor feudal e você tem o indivíduo que trabalha ali o indivíduo que trabalha ali e não tem possibilidade de defesa, né? Então cria-se, de certa forma, essa conjunção, de uma forma muito simplista, o surgimento de uma contradição que é designada como motor de eficácia histórica, né? No fundo, isso é representado. Então, você tem uma ordem política, social que existia e já não existe mais. Ela está em decadência, portanto, está em surgimento uma nova ordem, né, que ninguém ainda sabe o que vai ser. Ao mesmo tempo, essa nova ordem que surge, ela surge com senhores poderosos, bélicos, né, donos de extensões de terra, que vão ficando ricos. Então, os reis, depois você tem uma outra briga para ir formando reinados em cima desses territórios. Tá claro? Evidentemente que você tem uma transição extremamente complexa. Tá claro? Uma transição em que há uma necessidade de criação de uma autoridade feudal. Você tem uma confusão entre liberdade, né, e território. E isso vai, evidentemente, criando as cidades, né? Os impulsos. Então, as pessoas vão saindo dos campos e vão indo para as cidades. De modo que você, ao mesmo tempo, vai criando uma sequência de famílias que tornam-se, que têm uma projeção social, que são muito influentes naquele meio. Também. Então, a Idade Média, evidentemente, esses conflitos internos, né, por várias razões, não impediu a Idade Média de produzir, sobre a perspectiva do cristianismo, por exemplo, culturas e civilizações e legados de conhecimento impressionantes. Mas, por outro lado, nós também temos, vamos lembrar aqui, os árabes, a presença dos árabes na Península Ibérica.
que deixou um legado absolutamente impressionante de cultura e de conhecimento, né? Então, é uma inverdade realmente dizer que a Idade Média foi um período de trevas. Tá claro? E as fogueiras e a Inquisição, ela nasce já quase no final da Idade Média. Um período ali, depois da Idade Média, você tem o Renascimento, em que, evidentemente, aquele conflito que existia num primeiro momento entre o lucro, no Renascimento, ele se torna, de fato, uma questão complexa, né? Então, no Renascimento, a gente tem aqui já um questionamento da ideia de lucro muito grande, né? Mas a igreja brigou com isso, a ideia de lucro e a ideia de propriedade privada, né? É durante o Renascimento, então, que o cisma do cristianismo no Ocidente, sobre a liderança de Lutero e Calvino, isso sob a perspectiva protestante, que já tinha havido o cisma das igrejas do Oriente e do Ocidente, né? Giordano Bruno, enfim, aí nós temos a filosofia, que a religião que durante muito tempo brigou com a filosofia, e depois nós temos a ciência que vai brigar. E surge 3 linhas ou 3 perspectivas muito distintas. Tá claro? Bom, o cristianismo foi, portanto, durante a Idade Média, que é um período que dura mais ou menos 1000 anos, do século V ao século XV, né? A influência do cristianismo nesse período é muito grande. Tá claro? Mas a influência do paganismo também. Agora, o que o Boaventura coloca é que a influência do paganismo é uma influência ruim. E ele fala que o Renascimento é a lógica, reintroduz a lógica do paganismo. E que a reintrodução dessa lógica do paganismo é que engendrou a manipulação do Deus do mercado. Tá claro? É muito curioso essa perspectiva do Boaventura, porque ela absolutamente não é verdadeira. Ela não é verdadeira, né? Segundo, aqui é preciso lembrar, 3 religiões são monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo, por ordem de nascimento. Nem o judeu tem problema com dinheiro, muito pelo contrário, nem o muçulmano tem problema com dinheiro. O cristão tem, né? Então, é óbvio que esta perspectiva cristã de que você condena qualquer coisa relacionada a comércio não afetou só a estrutura tribal, a estrutura organizacional dos povos antigos, pagãos. Afetava os judeus e afetava os muçulmanos. E afetava o asiático. O chinês não tem problema com dinheiro, o japonês não tem problema com dinheiro, o indiano não tem problema com dinheiro. Tratar o dinheiro em termos religiosos, entende? O cristianismo teve essa particularidade de criar um problema imenso com relação a lucro e a forma de você lidar com o dinheiro. Por óbvio que foi uma batalha vencida. Mas atribuir isto ao paganismo especificamente e a reintrodução do paganismo no Renascimento, introduzir isso a um jogo brutal, não é? Que vai destruir a cultura judaica cristã, isso não é verdade. Isso é uma forçação de nota do Jorge Boaventura aqui na condição de católico, né? Então, basta nós pegarmos essas 2 religiões, a gente pegar o judaísmo e o islã. Eles lidam muito bem com o dinheiro,
E eles separam muito bem as coisas do céu e as coisas da terra. Qual é a dificuldade que o cristianismo teve em separar? Então, essa visão crítica o cristianismo teria que ter feito sobre ele mesmo, tá? Uma vez que ele não fez e que ele continuou condenando, a ideia de propriedade privada. O cristianismo ajudou a construir a ideia de propriedade privada. Então teve ações muito importantes do cristianismo e teve ações muito ruins. Né? Porque a partir do momento que você segmenta, um é o mundo de Deus, o outro é o mundo da matéria, então nós temos dois mundos. Essa visão de uma realidade fragmentada, ela é cristã também. Não que fosse objetivo do cristianismo, mas a introdução. Então, se você está vivendo confortavelmente, você não está vivendo consoante as leis de Deus. E, na verdade, a lógica daquele que é mais abastado, ela deveria ser outra, não é? Aquele que tem mais dinheiro, ele tem a obrigação de cuidar do seu entorno. O dinheiro, ele tem uma finalidade, ele não é um objetivo de vida, ele é uma finalidade. Então o cristianismo errou muito, a Igreja Católica errou muito nessa questão da interpretação do lucro, da questão da propriedade privada. Houve uma radicalização e ela levou muito tempo para entender que isso estava completamente equivocado. Tá? Bem, então é equivocado o professor Jorge Boaventura falar que o paganismo é o responsável pela reintrodução de um modelo mental que vem destruir os valores axiológicos do Ocidente. A Igreja absorveu muito do paganismo, é por isso que ela conseguiu sobreviver. E nós precisamos, quando se fala em paganismo, genericamente, do que nós estamos falando? Então, as mutações históricas, elas acontecem. E, evidentemente, como são homens que conduzem a história, eles podem fazer opções equivocadas, mesmo dentro das igrejas e seja lá o que for. Isso não dá salvo-conduto a eles de acerto absoluto. A infalibilidade papal é uma construção histórica. Você veja que a igreja cristã ortodoxa não tem papa, portanto não tem o dogma da infalibilidade papal. E ela deixa de ser menos cristã. Então, é preciso ter muito cuidado com a história. A dificuldade, uma das grandes dificuldades que a gente tem é porque normalmente nós pensamos de uma forma e queremos defender aquele pensamento. Né? Repito, o Jorge Boaventura é um erudito, mas a defesa cega de certos pontos torna o texto frágil. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui e nós vamos ter que ter 2 programas em relação a isso. Ele vai continuar falando de como o paganismo era ruim e eu vou continuar apontando, sob a minha perspectiva, os equívocos dele em relação a isso. Mas ele tem um objetivo. Tá bem? O objetivo é mostrar que a civilização está em declínio e esse declínio é porque voltou o pensamento pagão. Isso não é absolutamente verdadeiro. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.